Pessoal, como a gente viu na aula anterior, para conseguirmos determinar a qualidade da água, é necessário a gente fazer análise a partir de alguns parâmetros, né, parâmetros indiretos, que vão determinar o potencial poluidor dessa amostra de água, e com isso a gente vai conseguir descobrir que tipo de impureza está presente na água que a gente está analisando. E esses parâmetros indiretos são os parâmetros físicos, químicos e biológicos. E nessa parte da aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre os parâmetros físicos. Dentre os parâmetros físicos mais utilizados, tanto para avaliar a qualidade da água tratada no ETA, quanto também para avaliar a qualidade do esgoto, seja esgoto bruto ou esgoto tratado, são os parâmetros mais utilizados, são os de sólidos. Sólidos aí inclui sólidos totais, dissolvidos, em suspensão e sólidos sedimentáveis. Os parâmetros de cor e turbidez, sabor e odor da água, bem como temperatura. Então, o primeiro parâmetro que a gente precisa entender para a gente conseguir seguir para os próximos parâmetros é o parâmetro de sólidos. Por quê? Todos os contaminantes presentes na água vão se apresentar na forma de sólidos, né? Exceto os gases dissolvidos, por ser um gás, não vai se apresentar na forma de sólido. Todos os outros, sim, a gente vai ter a fase, né, sólida, líquida e gasosa. Na água, ali vai se apresentar os contaminantes, eles vão estar apresentados na forma de sólidos. E por que então é importante a gente começar a falar sobre qualidade da água com os sólidos? Porque a partir, né, dessa análise dos sólidos, a gente vai conseguir determinar se o sólido presente na água ocorre devido, por exemplo, às impurezas de vírus ou de bactérias, ou de cor, ou de turbidez, e a gente conseguir com isso tratar e adequar a qualidade da água para determinado uso, visando aí, desconhecendo o que é que está presente naquela amostra de água. E para a gente conseguir determinar as frações de sólidos, que a gente vou mostrar aqui um pouco mais adiante, a gente utiliza tanto o forno mufla quanto a estufa para que a gente consiga evaporar, né, tirar a parte líquida da amostra de água e obter como resultado dessa evaporação e calcinação com altas temperaturas a fração única de sólidos, né? O que restou ali depois que a água evaporou, depois que toda a fração orgânica da água foi embora. A gente vai ter ali uma amostra de sólido presente na água. Nessas análises é utilizada a balança de precisão, então é uma análise gravimétrica para descobrir o peso dos sólidos presentes nas amostras de água. Nessas fotos, a gente consegue visualizar uma balança já com a cápsula de porcelana aqui sendo pesada. A gente consegue visualizar aqui nessa terceira foto, vocês estão vendo essa areinha que está aqui presente? Então, essa areinha já é a fração de sólidos presentes na amostra de água. E os sólidos, eles podem ser classificados em relação ao seu tamanho, em relação à granulometria. Queria que vocês agora parassem um pouquinho para imaginar um copo com água e vocês coloquem açúcar ali naquele copo. Dá lá aquela mexidinha para dissolver o açúcar e você vai ter ali uma água bem docinha, né? Mas que está presente tanto sólidos de tamanho maior quanto também sólidos, grãos de açúcar de tamanho menor. Alguns vão conseguir se dissolver e outros não. Então, nesse processo, a gente tem partículas, né? A gente tem sólidos presentes naquela amostra de água com açúcar, que o tamanho daquele sólido ele pode variar, certo? Essa relação também é feita na parte da análise de esgotos ou de água, né? A gente tem sólidos ali bem pequenininhos que a gente não consegue visualizar a olho nu e sólidos com tamanho um pouco maior que a gente consegue ver, né? Pegar aquela amostra de água, a gente consegue ver uma fração de sólidos ali presente. Essa fração de sólidos que a gente consegue ver, né, ou que tem um tamanho já um pouco maior, são os sólidos suspensos. Os de tamanho intermediário são os sólidos coloidais e os de tamanho bem pequenininho, que a gente não vai conseguir visualizar a olho nu de jeito nenhum, são os sólidos dissolvidos. Então, a gente vai ter um tamanho de partícula de 10 a menos 6 micrômetros até 10 a menos 3 micrômetros, que são os sólidos dissolvidos.
A gente também vai ter os solos, né, intermediários, coloidais, de 10 a menos 3 micrômetros, até 10 elevado a 0 micrômetro. E a gente também tem, né, os solos suspensos de tamanho aqui até 10 a terceira micrômetro. E já são os solos um pouco maiores. A gente consegue dividir esses solos em relação ao tamanho a partir de um processo de filtração. Então, os solos dissolvidos e coloidais são aqueles em que, se eu tiver um filtro, imagine novamente agora, você está no lugar de colocar água e açúcar, você coloca água e café. E você vai passar essa água e café num filtro. O que fica retido no filtro é o que tem tamanho maior, né? Os grãos maiores. Então, esses solos maiores, na análise de água e esgoto, são os solos suspensos, que ficam retidos num filtro, que é utilizado, no caso, na amostras de água, filtros de papel, com granulometria conhecida, né? Com poros, tamanho de poro conhecido, para conseguir determinar e diferenciar o tipo de sólido. E eu tenho também uma parcela desse café que vai passar pelo filtro com os sólidos dissolvidos e coloidais. Então, são tamanhos pequenos, menor do que os espaços vazios desse filtro, que aqueles que eu não consigo visualizar, não consigo determinar a olho nu. A importância disso, determinar esses sólidos de tamanhos diferentes, é porque cada um deles vai estar associado com qual tipo de substância, com qual tipo de contaminante está presente na água. Então, como eu vinha falando, a gente tem esses sólidos divididos em relação aos seus aspectos físicos de tamanho, sólidos suspensos ou em suspensão, mesma coisa, os sólidos coloidais e os sólidos dissolvidos. E a gente tem a divisão em relação aos seus aspectos químicos, que seriam caracterizados como sólidos voláteis ou sólidos fixos. Os sólidos voláteis são aqueles associados à presença de matéria orgânica, e os sólidos fixos são aqueles associados à presença de matéria inorgânica. Eu queria que vocês pausassem um pouquinho o vídeo para escrever no caderno essa diferenciação: sólidos em suspensão, sólidos coloidais, sólidos dissolvidos. O tamanho de cada um deles, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho. E em relação aos aspectos químicos, sólidos voláteis, voláteis associados com matéria orgânica, e sólidos fixos associados com matéria inorgânica. Então, depois que vocês escreverem no caderno, vocês voltam aqui dando play na continuação do vídeo, ok? Os sólidos em suspensão são os mais importantes na análise de qualidade de água e de esgoto. Por quê? Por eles terem um tamanho um pouco maior, o que é que pode acontecer? A gente pode ter problemas estéticos, né? Visualmente, a gente não vai querer tomar uma água ou entrar em contato com alguma amostra de esgoto que tem ali sólidos em suspensão. E também esses sólidos em suspensão que têm tamanho maior, eles podem servir como proteção de patógenos, para que esses poluentes são absorvidos à superfície dos grãos de sólido presentes na água. Vou tentar explicar um pouco melhor. Então, imagina, novamente, a água lá com café. Uma amostra de café solúvel diluído lá na água. A gente vai ter alguns grãozinhos que ele consegue visualizar a olho nu, que são os grãozinhos maiores. Nesses grãozinhos, a gente pode ter também, por exemplo, se for uma água com esgoto, alguns vírus, algumas bactérias que ficam ali na superfície, ficam aderidos à superfície, ficam absorvidos à superfície desses grãos. E aí, se eu tenho um grãozinho de café que está ali, né, servindo como um abrigo para que o patógeno ele fique ali absorvido, eu posso ter outro grãozinho também em que eu vou ter outro patógeno absorvido. E aí eles ficam, né, integradinhos ali juntinhos, um serve de abrigo para o outro. E aí isso é um risco sanitário de consumir uma água que tenha, né, esses sólidos em suspensão, porque eles vão servir de abrigo para os patogênicos, né, para os vírus ou para as bactérias, ovos geomintos e outros patogênicos. Então, é necessário e fundamental a gente conseguir remover toda a fração de sólidos suspensos da água ou dos esgotos para que a gente tenha uma segurança sanitária de não abrigar patogênicos nessas amostras de água ou de esgoto. Aí, além disso, é importante ressaltar que essa determinação da fração de sólidos é muito mais recomendada
para amostras de água poluída, geralmente, né, de esgoto, do que para amostras de água limpa. E eu pergunto a vocês, fiquem aí pensando, por quê? 5 segundos para vocês pensarem aí. Pensaram? Bom, então a resposta é porque nas análises de qualidade da água, a água geralmente é mais limpa, né? Mais clara, mais límpida. Então a gente tem pouca fração de sólidos presentes na água. Para conseguir determinar, né, na análise de laboratório, levaria muito tempo e nem sempre os equipamentos de laboratório são suficientes para a gente conseguir determinar essa fração de sólidos presentes na água de maneira eficiente, já que a gente utiliza uma análise gravimétrica. E na fração de sólidos de esgoto, já de águas poluídas, a gente vai ter lá uma fração de sólidos em suspensão, por exemplo, mais evidente, certo? E aí com isso eu consigo determinar, quantificar esse sólido através da análise gravimétrica mais eficiente se for uma amostra de água poluída, misturada com o esgoto, por exemplo, do que se for uma água limpa, certo? E aí, para a gente conseguir determinar cada tipo de sólido desse, né, como eu falei para você, a gente tem sólidos dissolvidos, coloidais e suspensos, bem como a gente tem sólidos orgânicos e inorgânicos. E como é que, né, eu consigo diferenciar esses sólidos, professora? Em laboratório, a gente vai conseguir determinar essa fração diferente de sólidos, usando aqui tanto a estufa, quanto também o forno mufla, as cápsulas de porcelana e também filtros de papel com granulometria com tamanho de poro conhecido. Eu vou passar aqui para vocês uma sequência de como é que se determina essas frações de sólidos em laboratório. Então, agora imaginem que vocês são responsáveis pela operação de uma ET e precisam determinar a fração de sólidos de uma amostra de esgoto coletada, né, na rede coletora de esgoto, e vocês estão no laboratório, né, prontos a fazer essas análises de determinação de sólidos presentes no esgoto. O que é que vocês vão fazer? Aqui no slide está mostrando a amostra de água, mas vamos entender essa amostra de água como sendo uma água residuária. O primeiro passo que a gente vai fazer é colocar uma quantidade de esgoto, né, dessa amostra de água numa cápsula de porcelana. E a partir daí a gente faz a medição do peso na balança de precisão dessa amostra, né, junto à água, caso a água que a gente está analisando, junto da cápsula de porcelana. Em seguida, a gente vai precisar submeter essa cápsula à secagem a peso constante. Então, a gente vai colocar essa amostra, né, com a cápsula lá na estufa, que vai atingir cerca de 103 a 105 graus Celsius, para que a água evapore. Então, vai ficar resultante ali na cápsula de porcelana apenas uma fração de sólidos, certo? Então, o primeiro passo seria fazer a pesagem aqui inicial, submeto a amostra, né, a secagem a peso constante e, posteriormente, eu faço a pesagem novamente para a gente ter o peso dos sólidos que restaram após passar pela evaporação, após passar pela secagem. E nisso eu obtenho o meu primeiro resultado, que é o de sólidos totais, o ST. Em seguida, para a gente conseguir diferenciar os sólidos voláteis para os sólidos fixos, lembra que a gente viu que a gente também pode diferenciar os sólidos com base nos seus aspectos químicos, entre volátil e não volátil. Então, para a gente conseguir determinar essa fração volátil e não volátil, né, o resíduo resultante daquela amostra, é necessário pegar essa mesma cápsula de porcelana que a gente obteve aqui desse processo e submeter agora essa cápsula à calcinação. Então, vai para um forno mufla e nesse forno mufla a temperatura chega aí a aproximadamente 550 graus Celsius, uma temperatura bem elevada, para que a fração orgânica aqui da matéria orgânica ela se volatilize, né? Ela vai embora. E o que fica resultante, né, o resíduo restante, é associado com a matéria inorgânica. Só um parêntese aqui, vocês vão ver essas estrelinhas e o mais e o menos aqui. A estrelinha significa que eu estou determinando esses valores em laboratório, fazendo a pesagem, né, a conferência do peso desses sólidos. E as outras, né, frações que não têm estrelinha, mais e o menos, está associado ao cálculo pela diferença entre o valor e o outro.
Então, continuando, como eu vinha dizendo, a gente vai obter, após a calcinação, uma fração da matéria orgânica, seria a fração volátil, e o resíduo restante. Nisso, o resíduo restante, né, já que a matéria orgânica se volatiliza, então o resíduo restante eu vou conseguir medir, fazer a pesagem e obter um valor aqui que são os sólidos fixos totais, associado a essa matéria inorgânica presente na amostra de esgoto. E a fração aqui dos sólidos voláteis totais eu consigo obter por diferença, uma vez que ST é igual a SVT mais SFT. Então, sólidos totais é igual a sólidos voláteis totais mais sólidos fixos totais. Certo? Essa é a primeira etapa de análise das frações de sólidos. Em seguida, a gente precisa encontrar qual é a fração, qual é a quantidade de sólidos dissolvidos e qual é a quantidade de sólidos suspensos. A gente já obteve aqui o sólido total, e agora como é que eu vou saber o que é suspenso e o que é dissolvido, né? Já que visualmente a gente não consegue diferenciar. Para isso, existe um método também no laboratório, em que agora, no lugar de utilizar a cápsula de porcelana, eu vou utilizar uma filtração em membrana de fibra de vidro com granulometria dos poros, dos vazios conhecidos, e aí eu passo a amostra de esgoto por essa membrana e faço a pesagem, né, novamente, com a balança. Então, eu peso inicialmente o P0, agora para avaliar a fração de sólidos dissolvidos e a fração de sólidos suspensos. Após essa pesagem, lembra lá do filtro de café que eu exemplifiquei? Quando a gente faz um café, e aí passa esse café por um filtro, o que fica retido é o que tem granulometria maior. Então, são os sólidos suspensos. E o que passa pelo filtro, o que é filtrado, são os sólidos dissolvidos, né? Aquele de granulometria menor. Então, o primeiro passo aqui, a gente vai pegar essa membrana, fazer a pesagem e, em seguida, para a gente conseguir obter quais são os sólidos suspensos totais, eu pego essa membrana e submeto ela à secagem a peso constante. Então, eu vou pegar, né, no caso aqui, a membrana e colocar ela numa estufa para que a água daquela membrana evapore, certo? Após isso, eu vou ter como consequência, né, o resultado do SST, que são os sólidos suspensos totais. Então, a partir disso, aqui em laboratório, eu faço, né, a diferença de peso entre uma amostra e outra e consigo, com isso, obter a minha fração de sólidos suspensos totais. E aí eu vou submeter essa mesma membrana no forno Muffler para fazer calcinação a 550 graus Celsius, e aí a matéria orgânica vai se volatilizar, né? Vai embora e eu vou ter como resultante um resíduo restante dessa calcinação. E já que eu medi o peso para obter os sólidos suspensos totais após secagem, para conseguir determinar essa fração dos sólidos suspensos fixos, eu vou fazer novamente a pesagem desse resíduo restante na membrana. E eu tenho com isso a obtenção do SSF, né, os sólidos suspensos fixos. Posteriormente, eu obtenho os sólidos suspensos voláteis fazendo diferença. Novamente, SST, anotem aí no caderno. SST, sólidos suspensos totais, é igual a sólidos suspensos fixos mais sólidos suspensos voláteis. Então, para obter o SSV, associado a essa fração volátil da matéria orgânica dos sólidos suspensos, eu faço a diferença entre sólidos suspensos totais e sólidos suspensos fixos. E aí eu tenho já determinado 6 valores diferentes de sólidos. E aí, para obter os sólidos agora dissolvidos, aquele tamanho bem pequeno, eu posso fazer por diferença. Eu já tenho sólidos totais, ST, e eu tenho sólidos suspensos totais. Para obter sólido dissolvido total, eu vou fazer a diferença entre os sólidos totais e os sólidos suspensos totais. Então, ST vai ser igual a SDT, que é os sólidos dissolvidos totais, mais sólidos suspensos totais.
E aí eu tenho a diferença obtendo o SDT, dissolvido total. Da mesma forma, eu posso fazer essas diferenças para obter o SDV, sólidos dissolvidos voláteis, e também os sólidos dissolvidos fixos, SDF, já que eu tenho tanto os totais quanto os suspensos, e agora eu vou obter os dissolvidos, certo? Então, a gente vai ter nessas frações de sólidos, tanto uma parte que é suspensa quanto uma parte que é dissolvida, quanto também em cada um desses, se é suspenso ou dissolvido, ou total, aquela fração que é volátil, que é, né, associado com a matéria orgânica, e aquela fração que é o resíduo restante associado com a matéria inorgânica. E a gente também pode ter outro tipo de sólido, que são os sólidos sedimentáveis. Nesse caso dos sólidos sedimentáveis, agora é necessário se fazer uma análise volumétrica da fração de sólidos dentro de uma amostra de água. Então, vai ser determinado por esse volume de sólidos em suspensão que sedimenta nesse aparelho que é chamado cone Imhoff, dentro de um período de 1 hora, pela ação da gravidade. Isso é muito aplicado nas análises de qualidade de esgoto. Dentro de uma estação de tratamento de esgoto, se tiver lá um tanque de aeração, por exemplo, é necessário se fazer coleta desse tanque de aeração e para eu medir a quantidade de sólidos sedimentáveis naquela amostra de esgoto e saber, por exemplo, qual é a capacidade de sedimentação do lodo dentro de um decantador, eu preciso fazer essa coleta, colocar essa amostra de esgoto no tanque, nesse tanque Imhoff, e aí eu monitoro por 1 hora e aí eu consigo com isso medir o volume de lodo que sedimentou, né, que pela ação da gravidade foi para o fundo do cone Imhoff em relação ao volume total daquela amostra colocada no cone. Então eu faço análise aqui, né, de mililitro por litro, só relembrando, acabei não falando no slide anterior, mas naquelas amostras de sólidos fixos, totais, suspensos ou dissolvidos, a gente está avaliando ali uma análise gravimétrica. Então, é miligrama por litro. E aqui é uma análise volumétrica, mililitro por litro em relação ao volume de lodo pelo volume total da amostra coletada, que cabe ali no cone Imhoff. E aí, então, com isso eu consigo estimar a produção de lodo gerada numa ET. E aí, isso vai determinar, por exemplo, a operação dos decantadores, né, da estrutura de decantação, por exemplo, de uma estação de tratamento de esgoto.